Salve-se quem puder. Essa foi a mensagem que eu recebi da espiritualidade hoje, depois da minha meditação matinal. E até relutei um pouco em colocar esse vídeo, em fazer esse vídeo, porque eu estava pensando, eu não quero causar nenhum tipo de medo nas pessoas, nem tipo de sensacionalismo, mas essa frase ficou batendo a manhã toda na minha cabeça. Salve-se quem puder, salve-se quem puder. E em meio a tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, então eu falei, eu acho melhor eu fazer esse vídeo, porque de alguma forma eu vou poder posicionar as pessoas a entenderem um pouquinho esse processo, o que está acontecendo. A gente está aí com demandas grandes, tanto geopolíticas, né, que estão acontecendo, que a gente só olhar, só ver os jornais, que a gente vai ver o que está acontecendo no mundo afora, mas também essa questão da transição planetária e principalmente essa questão espiritual, que eu já fiz um vídeo anteriormente falando a respeito da pandemia espiritual, que foi uma outra mensagem que eu recebi canalizada da espiritualidade, e eu acho importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, meditarmos sobre isso. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, independente de todas as minhas questões, os meus questionamentos em relação a não querer ser sensacionalista, nesse nível assustador que assusta as pessoas. E não é esse a minha intenção, não é esse o meu trabalho. Bom, quem não me conhece, eu sou Hércules Moreno, eu sou mentor em desenvolvimento pessoal e já venho trabalhando com mentoria há um bom tempo e sempre equalizando essas três frentes, mente, corpo e espírito, e ultimamente eu tenho sido impulsionado a falar muito a respeito da espiritualidade para as pessoas que me seguem, porque tem vindo muitas informações e eu percebo que eu preciso passar isso para frente. E a informação de hoje foi: salve-se quem puder. E eu falo isso, eu fico totalmente arrepiado, eu tenho uma sensibilidade muito grande quando o assunto é espiritualidade. Quem me conhece sabe, e tenho até umas vertentes meio visionárias, não posso nem dizer vidente, porque eu não me enquadro nesse contexto, mas eu fico muito atento às questões que me vêm na mente, os sonhos que eu tenho e todos os pensamentos que me vêm após as minhas meditações. E então eu achei muito importante, plausível, colocarmos isso em vídeo para que as pessoas também possam refletir acerca das suas vidas. Eu acredito que todo mundo esteja passando por um momento onde ou você está vivendo uma fluência na sua vida, ou você está vivendo com alguns desafios. Então, seja lá qual for o seu momento de vida hoje, é importante você pensar e refletir para onde você está indo, porque o planeta como um todo está indo por um lado. Então, tudo está culminando para uma possível terceira guerra, como outros dizem, uma invasão alienígena, outros dizem a nova ordem mundial. Então, são várias frentes que estão sendo discutidas dentro do aspecto geopolítico, dentro do aspecto esotérico, dentro do aspecto ufológico. Então, a gente está aí vendo várias coisas se desdobrando e todas elas meio que forçadas ou colocadas no ano de 2026 pelos especialistas, os influenciadores da internet, que vêm com sobrecargas de assuntos e mensagens e conteúdos para que a gente possa refletir, para que a gente possa até pirar. E tem muita gente pirando com tantas coisas acontecendo nesse planeta. E é importante a gente salientar que todos nós estamos suscetíveis a essas coisas. Então, não importa se a coisa está acontecendo lá na Groenlândia, se está acontecendo na Venezuela, não importa.
Nós vivemos num planeta fechado, único, então tudo que se passa aqui, de alguma forma, impacta todos nós. Então não adianta a gente falar, lá, isso está longe de mim, isso nem vai resvalar em mim, que vai resvalar. E isso, espiritualmente, é o primeiro contexto em que esbarramos e que realmente, se a gente parar para pensar, a gente está sendo influenciado sim. Então, se você sai nas ruas, você vê as pessoas extremamente desequilibradas, você vê as pessoas xingando, as pessoas discutindo por bobagem, as pessoas completamente descontroladas. Então você fala, nossa, isso não é normal. E algumas pessoas que estão entrando nesse processo de entendimento, de equilíbrio interno, elas estão conseguindo passar ou surfar nessas ondas gigantes que estão acontecendo no planeta. E o contexto que a espiritualidade me trouxe no dia de hoje foi exatamente sobre isso, né? Quem é quem nessa guerra humana que está acontecendo, nessa guerra planetária entre a nossa humanidade, as possíveis vidas extraterrestres, essa possível ordem mundial que vem aí, nova ordem mundial que vem aí para mudar as nossas estruturas. Então a gente está meio que suscetível a tudo isso, e de certa forma até vulneráveis, porque a gente depende dessas forças maiores e que, se elas atuam diretamente sobre nós, nós seremos automaticamente impactados com isso. Então, se fala muitas coisas, se especula sobre muitas coisas e a gente fica nesse emaranhado, meio perdidos. E eu percebi, a partir do momento, porque todas as minhas intenções dentro das minhas orações, das minhas meditações, até mesmo das minhas mentalizações, é para que esse processo se abrande, né? Para que a gente consiga viver um momento onde essas coisas que estão acontecendo não nos afete ou emanando coisas positivas para que os grandes dirigentes desse planeta possam pensar com equilíbrio, com um equilíbrio entre razão e emoção, porque se eles agem muito no racional, eles vão para um lado só, e se agem para o emocional, vão para um lado totalmente oposto. Equilibrar isso é o fator principal de todos nós. Então, quando eu ouço isso da espiritualidade, né, que quando me vem isso, quando eu capto, quando eu canalizo essa mensagem, salve-se quem puder. Eu entendo que nós estamos passando por um processo onde nós precisaremos ser fortes, nós precisaremos saber fazer escolhas, e escolhas que tenham a ver com esse momento que o planeta está passando. Não podemos de nenhuma forma sermos egoístas, porém também não podemos deixar de pensar em nós e nos direcionarmos para um lugar seguro, um lugar de equilíbrio interno, onde esse equilíbrio interno possa também refletir no nosso entorno. Então, quando eu entendo que a espiritualidade quis me dizer salve-se quem puder, é exatamente uma forma da gente passar essa mensagem adiante para que as pessoas entendam isso como um alerta, para que elas se salvem ainda nesse momento que é oportuno para se salvar. E de que forma que a gente vai se salvar? É entender que o planeta como um todo ele vai passar por esse desdobramento, por essa transição e que nós precisaremos ser fortes. Esse salvar-se, ele vem desse entendimento, dessa consciência maior, que é essa consciência de que eu vou fazer a minha parte e sei que comigo vai estar tudo bem. Então, eu vou fugir da loucura, porque tudo isso está levando o ser humano a se encaminhar para um processo de loucura. Você pode ver que as pessoas estão mais aceleradas, as pessoas estão fora da casinha. E esse momento é um momento onde você tem que voltar para dentro de si, tem que ir
para dentro da sua casinha interior e ficar lá. Eu falei muito isso na pandemia espiritual, onde é o mesmo processo da nossa pandemia da Covid-19, onde nós tivemos que ficar trancafiados dentro das nossas casas por conta de não nos contaminarmos com o vírus. E é basicamente isso, onde o externo ele está virulento, o externo ele está completamente desequilibrado, descontrolado. E se eu não quero ser contaminado por esse lugar, né, externo, eu tenho que me voltar para dentro e a partir desse voltar para dentro eu consigo reunir as minhas forças, as minhas potencialidades para conseguir sobreviver. Então eu não me contamino com o meu entorno. Então eu consigo preservar a minha saúde mental, a minha saúde espiritual, emocional e todas as frentes que regem a minha completude, porque é muito importante que a gente entenda que esse momento é um momento onde todos nós seremos afetados, todos nós já estamos sendo afetados. Então basta você sair na rua, basta você ligar a televisão que você vai ver coisas acontecendo assim de forma inexplicada. É médico que mata os amigos e é, enfim, companheiro que mata companheiras, que já vem já num crescente, né? Essa questão do feminicídio. Então você vê as pessoas totalmente descontroladas e que você fala, está acontecendo alguma coisa, está havendo um movimento espiritual que a gente não está entendendo direito o que é. Então, salvar-se quem puder. Essa é a mensagem, esse é o direcionamento da espiritualidade para esse nosso momento. Então, se você tem as suas crenças, se você tem a sua religião, se apegue a isso. Né? Nada de fé cega, porque a fé cega não adianta. Né? Quando você fica ali no seu mundinho, incapaz de ver ou socorrer ou ajudar ou ter a caridade com o próximo. Mas a gente tem que entender que esse momento é um momento onde a gente resgata as nossas forças internamente. E essa força vai fazer com que a gente permaneça vivos e saudáveis durante esse processo, até esse processo todo acabar. E a gente vê aí o que vai rolar com toda essa briga, com toda essa disputa territorial, geopolítica, são poderes muito assoberbados, né, tentando aí se colocar nesse posicionamento, quem é o melhor, quem é o que está com a palavra final. Então, isso é muito importante da gente ter na nossa mente, na nossa consciência, que nós precisamos nos manter equilibrados, equalizados, para não sofrermos com o caos externo. Sem querer causar terror, sem querer causar medo, apenas atenção, atenção aos seus sentimentos, atenção aos seus pensamentos. Quando você perceber que você está tendo pensamentos negativos que não são seus, que você fala, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Né? Por que eu estou pensando dessa forma tão negativa? Mas que você entenda que o seu entorno está favorecendo isso. E que quando você percebe isso, você muda automaticamente e você consegue se equilibrar e não ser levado por essa onda gigante que está arrastando todo mundo. Então, parece que quando a gente está num processo ou de sentir raiva ou de sentir medo, parece que todo o entorno ajuda que isso potencialize, na verdade. E com a parte positiva, da mesma forma, se você está ali meio que voltado para o seu interno, para o seu interior, que está em paz, que está apaziguado, equalizado, equilibrado, você automaticamente vai ver que as forças que estão regendo e de uma forma positiva, elas entram ali no seu agrupamento e conseguem te manter equilibrado e com esses pensamentos elevados. Então vamos procurar
analisar o que está acontecendo no nosso momento atual. Como é que eu estou me sentindo? Uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, né? É uma pergunta que a gente faz diariamente, é um clichêzão dentro da minha mentoria, né? Como eu estou me sentindo agora? Isso, assunto após assunto, de manhã você faz essa pergunta, à tarde você faz de novo, à noite você faz de novo. Quantas vezes você precisar fazer isso? Porque é para você sentir o que está te incomodando, é para você se atualizar a todo tempo, se perguntar. Né? Eu costumo dizer, a gente tem que ser a primeira pessoa a nos amarmos primeiro. Depois que a gente se ama, que a gente demonstra esse sinal de amor para conosco mesmos, a gente consegue passar ou extravasar esse amor para o nosso entorno. Mas quando a gente entende que a gente tem esse poder de nos equilibrarmos e que quando eu me equilibro, o meu entorno automaticamente se equilibra, e isso é um processo que a gente chama, dentro da filosofia hermética, é uma das leis do hermetismo, que é a lei da correspondência. Assim como está dentro, está fora, assim como está em cima, está embaixo. Ou então a tradicional oração, assim na terra como no céu, que traduz muito isso, esse princípio da correspondência. Então a gente entende que assim como está dentro, vai estar fora. Então se eu me equalizo dentro, o meu entorno começa a se equalizar também. Então, para a gente finalizar a nossa reflexão, é importante a gente entender que esse processo começa conosco, começa interiormente. Salvar-se primeiro, para que a gente possa ajudar o nosso entorno, ajudar a salvar o nosso entorno. Isso com equilíbrio. Você não vai resolver nada na raça, na luta, na briga. Você vai precisar de equilíbrio mental, você vai precisar de equilíbrio emocional para resolver os seus desafios. E quando você entender isso, você vai começar a entrar nesse processo evolutivo. Como a gente pode perceber que todo esse movimento está levando as pessoas a voltarem ou a desenterrarem os seus lados primitivos, seus lados selvagens, as pessoas estão violentas, as pessoas estão raciocinando menos. Então você começa a entender que o processo ele é através do seu raciocínio, da sua equalização mental, emocional, que você vai conseguindo um equilíbrio interno que vai trazendo essa paz de espírito e que você vai conseguir, dessa forma, reverberar ao seu redor, no seu entorno, essa mesma paz de espírito. Para finalizar a nossa reflexão, vamos nos apegar àquilo que nós acreditamos como sendo bom, como sendo equilibrado, como sendo justo. E entrarmos nesse viés e vivermos por esse momento dentro desse viés, do equilíbrio, da paz, da harmonia, porque o entorno vai estar pegando fogo e a gente não quer que esse fogo se alastre, e muito menos que invada o nosso interior. Então, vamos nos apegar a isso, cada um dentro da sua crença, dentro da sua religião, equilibrando razão e emoção, espírito e mentalidade, para que a gente entenda como esse processo vai mudar a gente, vai transformar a gente, vai transformar o nosso entorno, vai transformar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, eu te convido a deixar o seu like, a deixar o seu comentário. Se você também está passando por esse momento tão inóspito, esse momento tão contraditório, que às vezes a gente está bem, mas de uma hora para outra parece que as coisas mudam e que a gente começa a sentir, a ter sensações, sentimentos e pensamentos que a gente percebe que não são nossos e que de repente a gente está imerso, a gente está mergulhado aí dentro desse processo todo, desse bule efervescente que está o planeta, e a gente, de alguma forma, é arrastado para dentro desse fogaréu todo. E quando a gente
tem essa força, que a gente se orienta através dessa nossa força interna, a gente dá uma refreada nesse processo e, opa, calma lá, aqui não. Aqui eu não permito que nada que venha do externo invada e atrapalhe a minha paz interior. Que é basicamente isso. Salvar-se significa isso, manter-se em paz enquanto o mundo está numa iminente guerra e a gente não sabe qual é o resultado de tudo isso. Então vamos nos firmar em nós mesmos, nas nossas convicções, naquilo que a gente acredita ser justo, verdadeiro, equilibrado, real, dentro da nossa realidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilhe com alguém também que esteja passando por esse processo, esteja nesse momento de medo, já quase virando um pânico, nessa questão tão desregulada que a gente não tem segurança de nada, como vão estar as coisas amanhã, a política, a economia, todo esse processo impacta diretamente em nossas vidas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se precisar de um suporte, é só entrar em contato através do WhatsApp que está na descrição do vídeo, onde podemos programar a sua mentoria e vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário para a gente saber em que momento dessa transformação, dessa transição planetária você está passando e como você está se sentindo nesse momento. Inscreva-se no nosso canal, segue a gente no Instagram e até o nosso próximo vídeo.